Mas por falar em viagem, você faz teatro há quanto tempo? Há muito tempo, olha. Desde garoto? Desde muito pequeno. A gente estava conversando de tempo de carreira. Eu conto meu tempo de carreira pelo primeiro registro em carteira de trabalho, que foi em 1975, com uma novela chamada Um Dia o Amor, na extinta TV Tupi. Né? Então aí foi a primeira vez que eu fui registrado, né? E eu guardo as minhas carteiras de trabalho com o maior orgulho, assim, né? Minha mãe me levou. Era uma época que a minha mãe tinha que me levar no juizado de menores. Pra Cada pedir novela que licença. começava para pedir autorização, e aí o juiz dava aquela recomendação, não pode, eu não podia faltar na escola, né? Então eu gravava só na parte da tarde, estudava de manhã. Eu não sei como está a legislação para as crianças trabalharem hoje, mas naquela época, estamos falando de anos 70, né? Era assim que procedia, assim. Cada novela que começava, cada registro, né, tinha que ir lá pedir autorização para o juiz dava, e minha mãe tinha que ir junto, né? Então eu comecei muito cedo, isso com 7 anos, e aí já nessa época já fiz o primeiro espetáculo de teatro, Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha, um clássico do teatro infantil brasileiro, e era na ditadura. Era numa época Nossa que a Senhora, gente não tinha fala. que fazer o espetáculo para o censor antes e ele tinha que aprovar. Para mim era muito engraçado, né? A gente, antes de estrear, né, um infantil, Pluft, o Fantasminha, hoje vamos fazer o espetáculo para o censor. Eu não entendia muito bem o que era É aquilo, ridículo, é né? ridículo. E aí ficava lá uma pessoa, né? Fazia a peça só para ele ficava sentado assim, fazendo anotações, como se fosse o dono da verdade, né? Isso pode, isso não pode, tem que tirar isso. Como os capítulos de novela tinham que ir para Brasília É isso que antes. eu ia dizer, por Eu acho que os exemplo. programas de humor também, né? Nessa Você época, passou em muito por 70, isso, a né? gente Imagina. fazia a família Trapo, Aham. né? Golias, Nossa, Zenoni, nossa. o Jô Soares. Aham. E a gente escrevia o texto, ia para a Polícia Federal, na Avenida, ali perto do Teatro Municipal, Líbero Badaró. Líbero Badaró. Eles iam, via carimbado que podia, então coisas absurdas assim. Onde é que você mora? Avenida da Liberdade, censurado. Não pode, Não Avenida. pode falar liberdade. Palavra de honra. Onde é que fica Não, a era Globo? Fica assim. na rua Marechal Deodoro. Corta, bota Lago do Arocha. E era, né? E com meu pai aconteceu uma coisa, viu, Matheus? É bom falar com um colega assim, porque a gente fica tão solto, né? Não, lógico. Meu pai tinha na praça um personagem que ele criou, que era o mendigo, Sim. que você não sabia se ele era louco ou se era verdade, porque Aham. ele, por exemplo, ele dizia, não, eu emprestei dinheiro para o Hermínio Matarazzo, porque aquele menino, não sei o quê, e uma vez entraria o próprio Matarazzo, Aham. dizendo, ô mestre, muito obrigado, devolvi o dinheiro. Enfim, e um dia esse personagem entrou dizendo, Áureo Verde, uma poesia que ele tinha feito, Áureo Verde, pendão da minha terra, da brisa do Brasil que beija e balança. Veio censurado. Aí meu pai falou, palavra de honra, que isso é verdade. Aham. Palavra de honra. Chegou perto do censor, com o revólver do lado, aqueles Aham. caras armados. Disse, qual é o problema? Não, seu nobre, beijar pode. Agora, beijar e abraçar dá uma conotação assim de sacanagem. Aff. Aí papai falou assim, mas olha, quem escreveu isso foi Castro Alves. Ah, então fala com ele, esse cara, porque eu não conheço, pede para ele tirar isso. Mas Isso não é era. piada. Não, mas era Não é assim piada. mesmo, né? Que loucura, né? Olha essas histórias, que maravilha. Nós já sofremos E a muito, gente né? passou por isso, né? E seguimos em frente. Por isso que eu dou muito valor à democracia, à Lógico, liberdade, você lógico. poder Não falar. podemos perder isso, pelo amor De de maneira Deus. alguma. Mas você me contou um negócio aí que eu não sabia. Você era bebê Johnson. Então, antes Já era disso... bonitinho desde pequeno, eu danado. fui desses bebês, assim, né? Olho Olho claro, verde, olho azul. Na época azul, né? era o padrão de beleza, né? Rechonchudo, família italiana, né? Minha mãe sempre me enchendo de comida, sempre... Mãe italiana... Mande a filha que Mãe, tá bem. exato. Mãe italiana sempre acha que o filho tá magro, sempre enche o Tá filho. com frio. Tá com frio, leva o casaco, É. filho. Então, minha mãe, pelo que eu entendi dela, né? Ela queria ter sido atriz.
E aí o meu avô não deixou, e depois, quando ela casou, o meu pai não deixou. Era uma época, né, Imagine ser machista, né? artista, Imagina imagina. ser artista, tudo, mas minha mãe gostava muito, né? Ela tinha essa veia. E eu acho que ela se realizou um pouco em mim, me levando. Ela gostava muito. E quando ela tinha alguma oportunidade, ela participava também. Vou te dar um exemplo aqui que você também vai lembrar. Dos Trapalhões. Eles começaram na TV Tupi. Eu que E a gente escrevia. gravava lá no Sumaré. E às vezes eu ia gravar a novela e minha mãe me levava, e eu acabava de gravar, e falei, bom, onde está minha mãe? Onde está minha mãe? De Tá lá no repente, estúdio, lá em tá no cima ali. estúdio Os Trapalhões, dando risada lá na claque. Né? Como tem ainda na praça, tem aquelas senhoras que vão claro lá para fazer a plateia da praça. Minha mãe ficava lá na plateia dos Trapalhões dando risada. Eu, mãe, vamos embora. Não, filho, vem cá, tá gostoso aqui. E eu ficava lá vendo a gravação Eu dos trabalhei 11 anos, eu Trapalhões. escrevi Os Trapalhões. Então, era essa época assim, né? Então era muito gostoso. Mas aí ela me levava, ela gostava e me levava desde bebê. Por isso que eu fui Bebê Johnson. Ela me levou no concurso do Bebê Johnson, né? Eu nem sei se existe ainda esse Não, concurso, não mas deve na ser. época era muito, muito famoso, os bebês bonitos, assim, né? Na época. Tinha que ser gordinho, de olhos verdes, azul, Bochechudo, bochechudo. né? Geralmente naquela época de olho claro. Hoje em dia mudou esse padrão, É, né? Não tem mais essa coisa, eu acho ótimo, né? Essa pluralidade, mas na época era assim esse padrão. E aí eu comecei a fazer comercial. Minha mãe me levava. Eu fui dessas crianças que fazia comercial pra caramba, de tudo, de brinquedo, de roupa, de tudo. Eu tenho. Na época não tinha muito registro, né? Não tinha videocassete, não tinha imagina, não tinha internet. videotape, não tinha nada. Então, o que que eu tenho de registro em casa? Depois que minha mãe faleceu, eu fui na casa dela, assim, e peguei para mim, assim, com a licença dos meus 3 irmãos. Eu tenho umas 4, 5 pastas de fotos, né, dessa época, de fotos desses trabalhos, né? Então, a maioria das coisas que saíram em foto, eu tenho, porque minha mãe guardava. Ela pegava lá, o comercial do refrigerante, o comercial daquela roupa, o comercial daquele brinquedo. Aí ela ia, né, guardava, né, destacava, escrevia a data e punha no plástico com aquela, né? Então tem Coisa de mãe umas mesmo, pastas né? assim, o Boa Noite Cinderela, o programa do Silvio Santos, as minhas Você fotos, fazia? né? Tem gente, Carlos Alberto, que lembra de mim dessa época. Você não fez aquele quadro do programa do Boa Noite Cinderela? Você era aquele Matheus. Tem gente que lembra, né? Que é contemporâneo da gente, assim. Ah, é Então verdade. eu fazia o mini júri, né? Eram aquelas crianças que faziam perguntas para o artista que o Silvio Santos levava, né? Para gente fazer. Você era um deles, Eu é? era uma dessas Imagina, crianças que cansei de ver esse faziam programa. perguntas, né? Um formato que deu certo em várias épocas, assim, né? Depois teve gente inocente que também tinha crianças que faziam pergunta para os artistas ou para as personalidades, né? Então eu comecei nessa fase, o Silvio Santos ainda na TV Globo, na Praça Marechal, depois que ele montou a TVS, depois que virou SBT, né? Eu peguei Você pegou essa época toda essa toda. época toda, né? Quando a Tupi faliu, né? Quando foi aquela comoção, a Tupi faliu com novela no ar. Foi terrível, foi Eu terrível. fazia uma novela chamada Drácula, nessa época, que ficou uma semana no ar. Rubens Eduardo Filho era o autor. Acabou. Rubens de Falco era o Drácula. E a gente gravava em Paranapiacaba, que tinha aquela neblina, aquele ar. E aí, com uma semana de novela no ar, a Tupi faliu, acabou. Fechou tudo. E aí essa novela foi inteira, todo o elenco, tudo, toda a produção, tudo foi para a TV Bandeirantes. Só mudou o nome, só mudou o título, passou a ser Um Homem Muito Especial. E aí foi quando eu saí, quando acabou a minha fase Tupi e começou a minha fase na Bandeirantes. Aí eu já devia ter uns 10, 11 anos de idade, assim. E tocou pra E aí frente. continuei sempre, né? No começo, para mim, Carlos, era uma grande brincadeira. Eu gostava. Minha mãe levava meus irmãos também, mas meus irmãos não curtiam tanto, né? Ah, mãe, não Não, acho que o quero. artista nasce, né? Eu gostava de brincar, minha brincadeira atrás das câmeras. Eu devia dar um trabalho danado. Eu era curioso, ia no switch, queria perguntava. Eu me divertia. Para mim era diversão.
né? Decorava, assim, fazia do meu jeito, né? E gostava das pessoas, eu ficava observando os grandes atores da época, Carlos Zara, Eva Vilma. Eva Vilma foi minha mãe umas 3 vezes, em 3 novelas, e eu com idades diferentes, assim, sabe? Ioná Magalhães, Altair Lima, Henrique Martins, O Tatá também estava começando, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, né, que já fazia um grande... Foi, Beto ele foi o primeiro Rockefeller, né? rapaz assim fazer sucesso. Então eu ficava olhando essas pessoas, nossa, que legal, né? Os próprios programas de humor, né? Na Tupi tinha um programa chamado Senhoras e Senhores, que era o casal certo e o casal errado. Era eu que escrevia para o Walter Foster. E tinha o John Herbert e o Felipe Caroni. E era eu que escrevia. Então, olha isso. Olha como... E eu nem sabia disso, né? Eu que escrevia, o Walter Foster que apresentava. Então... E aí, olha que coisa gozada, como é. E era um casal que era todo perfeitinho, tudo bonitinho, e outro casal que era todo bagunçado. Mas ele sempre dava razão para o cara errado. Né? Isso dava um problema danado. Então, eu aprendi, eu cresci nesse ambiente, assim, né? E eu gostava muito, sempre gostei. Eu tenho paixão pela televisão, porque eu comecei em 55 em televisão. No rádio comecei em 54. No rádio ainda, né? 54. Olha que delícia. Porque também a nossa vida, as nossas histórias se parecem bastante. Porque você é muito criança, a paixão que eu tinha pela máquina de escrever. Olha que demais. Meu pai tinha uma máquina portátil, eu tinha 3, 4 anos, adorava ele bater o dedo ali, sair as letrinhas. Uhum. Eu aprendi a escrever na máquina de escrever, depois é que eu fui escrever à mão. Olha que demais. E eu ia para o rádio, eu carregava a malinha dele, e via, eu tinha assim, de um lado, até, não sei se foi bom ou ruim, eu nunca tive a emoção de ver um artista famoso, porque eles eram amigos do meu pai, frequentavam as nossas... Então, eles eram pessoas normais. Não glamorizavam. Poxa, eu, moleque, eu via meu pai conversando com o Procópio Ferreira, que era um dos maiores atores do Brasil. Ele era um gênio, né? Uma inteligente, uma cultura enorme. Via Grande Otelo como se fosse um outro qualquer, né? Assim. Tava em casa. Então eu nunca tive esse negócio, eu queria te conhecer, que eu já conhecia. Isso me ajudou um pouco a não ter o medo de ter que enfrentar, quando eu comecei a trabalhar, enfrentar esses grandalhões, porque a gente já vinha de uma amizade grande, né? Mas é muito gostoso esse nosso mundo. É fascinante, assim. Quem é picado por esse bichinho... Não, assim, não né? para.